Alguns anos atrás, eu me encontrava na Ásia, trabalhando entre os maometanos de lá. Tentava levá-los a Jesus Cristo. Explicava-lhes que Jesus é o Filho do Deus vivo, que ele é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, pelo qual a humanidade pode encontrar a salvação. Tinha colocado todo o meu coração no trabalho, esforçava-me em andar diariamente com Deus e em agradá-lo, mas tudo me parecia difícil. Um empecilho após outro aparecia em meu caminho. O trabalho não parecia prosseguir. Um dia chegou um telegrama de minha esposa que estava no Canadá. Para aumentar os meus problemas ali na Ásia, o telegrama trazia notícias pessoais muito desanimadoras. Desesperadamente, eu precisava que Deus assumisse a remoção de todos aqueles obstáculos, coisa que só Ele poderia fazer. Embora nossa compreensão humana de toda uma situação sempre é limitada diante de nossa própria visão estreita do quadro e nossa limitada percepção do que está acontecendo, Deus, que é onisciente, está vendo tudo. Ele sabia o que estava acontecendo na Ásia, ele sabia o que estava acontecendo com minha família lá no Canadá. Tinha de falar com Deus, pedir-lhe que viesse e se colocasse em primeiro plano, deixando-me na retaguarda. Eu não tinha respostas para os muitos problemas que me confundiam. Minhas orações deram resultados. Minha vida pessoal se aquietou quando confiei em Deus para resolver os problemas em minha família e acudi às minhas limitações no esforço de alcançar os maometâneos. E Deus o fez. Deus ouviu minha oração. Deus resolveu o problema que eu tanto precisava ver resolvido. Deus mudou tremendamente a circunstância. Deus me deu a vitória que eu tanto precisava receber do Senhor. Há alguns dias encontrei entre os meus papéis a caderneta na qual anotei minha oração básica quando me preparava para apresentar ao meu Pai Celestial a necessidade desesperada daquela ocasião. Do Salmo 116, versículo 1, extraí o seguinte: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Como você se sente quando ama alguém que conhece? Se ficasse proibido de falar para sempre com essa pessoa, como ficaria triste se a restrição fosse anulada e recebesse novamente permissão de falar com ela? Como ficaria feliz? É o que exatamente acontece em nosso relacionamento com Deus. Se o amamos, queremos conversar com Ele, queremos procurar sua ajuda em nossas vidas. Queremos que saiba o quanto o amamos, exatamente como queremos que nossos queridos aqui na terra saibam que os amamos. Queremos lhe dar presentes, como também queremos dar presentes aos nossos queridos familiares aqui na terra. Queremos contar aos outros as suas maravilhosas qualidades, como ficamos orgulhosos em publicar as qualidades notáveis daqueles com os quais nos importamos aqui no planeta Terra. Mas, acima de tudo, queremos ficar perto dele, falar com ele, ouvi-lo se realmente o amamos. Esse falar com Deus é a oração. Quando era criança, orava a Deus para que mantivesse nosso lar unido. Apesar de todas as indicações do contrário, foi o que o Senhor fez. Nosso lar, muitas vezes ameaçado por um desmoronamento permanente e pelo divórcio, foi mantido apenas pelo milagre da oração respondida. Eu orava ao Senhor que salvasse toda a nossa família, e os membros da minha família
foram classificados por muitas pessoas como os mais endurecidos pelo pecado, porque eram indiferentes, insensíveis, improváveis candidatos que já enfrentaram o Senhor. Mas essa é a especialidade de Jesus: salvar os pecadores, exatamente como fez com minha família. Se o Senhor, através da oração, salvou a minha família, você pode se animar que a sua família, ainda que pareça insensível, pode ser ganha para Jesus Cristo. Quando jovem ministro batista, orei fervorosamente que Deus me transformasse naquele tipo de ministro que Ele quisesse que eu fosse, pois eu não sabia que Ele responderia à minha oração batizando-me no Espírito Santo e dando-me um ministério ungido de libertação nos anos seguintes. Orei a Deus que me abrisse as portas do ministério pelo rádio. Ele respondeu àquela oração. Ele me deu o privilégio e a responsabilidade de partilhar o Evangelho pelo ar em 89 diferentes nações espalhadas por todo o mundo. Como orei que o Senhor me transformasse num ganhador de alma? Eu o louvo, porque respondeu essa oração usando-me para ajudar a levar milhares de pessoas a Ele, tendo o prazer de conduzi-las ao Salvador. Louvado seja Deus por suas maravilhosas respostas àquela oração, pois significa que aquelas almas viverão no céu por toda a eternidade. Orei a Deus para que cada um dos meus filhos aceitasse Jesus Cristo pessoalmente como Salvador, e foi o que ele fez. Todos eles foram batizados pelas águas e no Espírito Santo. Além de ser um privilégio bendito, a oração é também, conforme vamos conhecendo Jesus, o próprio alento da vida cristã. Quando a respiração cessa, a vida também. Quando a oração cessa, acaba a vibração de uma vida espiritual cristã. Alguns anos atrás, o Espírito Santo me revelou o poder e a autoridade que temos em Jesus Cristo. Durante aquele período, eu pregava diariamente na estação de rádio de Lodi e Modesto, na Califórnia. Foi então que fiquei sabendo que Jesus nos dera o direito de fazer as obras que Ele fez. Realmente, Ele prometeu que o faríamos. Ele diz em João capítulo 14, versículo 12 ao 14... em verdade vos digo, que aquele que crê-me fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Através dos anos que se seguiram, tenho partilhado com multidões de crentes os nossos direitos e privilégios na reivindicação da autoridade que Jesus nos deu. Colossenses capítulo 3, versículo 17 adverte: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando o fizemos doentes, fomos curados, demônios foram expulsos, a salvação veio àqueles que antes rejeitavam a Deus, e tudo através da invocação do nome do Senhor Jesus. Nenhum homem faz estas coisas, mas só Jesus Cristo pode e faz estas coisas. Mas ele usa homens e mulheres que o servem como canais através dos quais as palavras saem e levam outros a ele. As palavras efetuam estes milagres por meio de Cristo. Logos Magazine publicou uma fotografia do casal William Hinderlinder, residente em Los Angeles naquela ocasião. O Sr. William é membro do Conselho de Anciãos do Angelus Temple, em Los Angeles. Socorre os doentes nos hospitais de Los Angeles e pessoas que o chamam de todo o país. O Sr. William tem agora 107 anos de idade
e ele dá a Deus todo o crédito de sua longa vida, na qual tem sido capaz de servir em nome de Jesus. Ele comprova a resposta às orações. T. L. Osborne, em seu livro Jovens na Fé, revela algumas verdades importantes sobre a permanência constante do nosso desejo e capacidade de estarmos em boas relações com Deus. Deus quer que expressemos o desejo de nosso coração a Ele em oração. Ele sabe o que precisamos. Ele espera que nós cobremos aquelas promessas. O Sr. Osborne observa para espanto seu que algumas pessoas ficam velhas, não maduras, simplesmente. Elas ficam velhas na fé, numa idade física tão jovem, por causa da sua atitude relaxada para com a oração. Muitas pessoas jovens ficam cansadas na fé. Isso acontece porque não há nenhuma infusão do Espírito Santo, a espécie de revitalização que ocorre quando a pessoa, através da oração, procura novas verdades, novas forças através da busca incessante e diária de Deus. Busque a Deus em oração e você será renovado em suas forças e em seu poder. Então, vale a pena permanecer em oração, buscando ao Senhor, buscando a sua força, buscando o seu poder, buscando renovação, porque Deus, Ele é fiel e Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Não há impossível para Deus. Todas as nossas petições devem ser colocadas diante do Senhor. Todos os nossos desejos devem ser expressos ao Senhor. Devemos abrir o nosso coração em oração e esperarmos receber dele aquilo que ele promete nos dar, que é a resposta às orações que fazemos a ele, que é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Ele, que é o Deus soberano, para o qual não há impossível, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não há impossível. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.